A SEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção e o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Minas Gerais, Sinduscon-MG, em parceria com mais de 26 entidades do setor, têm a honra de realizar o Construa Minas. Esta é a primeira edição deste encontro, que acontecerá anualmente e percorrerá as 27 unidades da federação. Aqui em Minas Gerais, estarão presentes representantes das 96 entidades associadas à SEBIC para discutir temas de interesses estratégicos do segmento, além dos construtores e dos profissionais que atuam no setor de construção de todo o Estado. O evento, que integra toda a cadeia produtiva da construção civil e do mercado imobiliário do Estado, conta com o apoio do SEBRAE e do CREA Minas e com o patrocínio da PAT, Faça Bortolo, Cicobi, Ferreira Pinto Cordeiro Santos e Maia Advogados, Cienge e Construtor de Vendas. O apoio institucional vem da Fundação Dom Cabral, Prefeitura de Belo Horizonte, Secov Minas, Secov São Paulo, Governo do Estado de Minas Gerais. O Construa Minas conta ainda com a participação das seguintes entidades da cadeia produtiva da construção civil: a ELO, Associação das Empresas de Loteamento Urbano; a BCP, Associação Brasileira de Cimento Portland; a BESE, Associação das Empresas de Engenharia e Consultoria Estrutural; a BEE, Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, Departamento de Minas Gerais; CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais; CEBIM, Câmara Brasileira de BIM; CODES BH, Engecop, Cooperativa de Trabalho de Engenharia e Agronomia; IBAP Nacional, IBAP Minas e IBAP São Paulo, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia; IMEC, IFE, Instituto Feminino de Engenharia; Seconce Minas, Serviço Social da Indústria da Construção de Minas Gerais; Cicepote Minas, Sindicato da Indústria de Construção Pesada do Estado de Minas Gerais; Sinaenco, Sindicato da Arquitetura e da Engenharia; Sindicer, Sindicato da Indústria da Cerâmica; Sindilec, Sindicato das Empresas Locadoras de Equipamentos, Máquinas, Ferramentas, Serviços e Afins; Sinduscon JF, Sindicato da Indústria da Construção de Juiz de Fora; Ciproci-MG, Sindicato das Indústrias de Produtos de Cimento SME, Sociedade Mineira de Engenheiros. Sejam todos muito bem-vindos. A Comissão de Loteamentos do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais, Sinduscon-MG, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, SEBIC, e a Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano de Minas Gerais, a ELO-MG, tem a honra de recebê-los para o Congresso de Loteamento no âmbito do Construa Minas. Compondo os trabalhos de hoje, nós teremos Renato Michel, ele é presidente do Sinduscon; Teodomiro Diniz Camargos, ele foi presidente na gestão 98 a 2003. Flávio Guerra, presidente da ELO-MG, vice-presidente do Sinduscon-MG e CMI Secov-MG e CEO da Construir Loteamentos. Teremos também Adriano Maneta, vice-presidente da ELO-MG, do Sinduscon-MG e CMI Secov-MG, e a CEO da Masa Empreendimentos. Mila Correia da Costa, diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, agência RMBH. Érica Matsumoto, CEO da Urba, empresa do grupo MRV e CO. Mauri Fonseca Bastos, diretor-presidente do projeto CESUL Lagoa dos Ingleses. Márcia Fragoso Soares, diretora de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos da Copasa. O Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais, Sinduscon-MG, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, SEBIC,
e a Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano de Minas Gerais, a ELO-MG, agradecem a presença dos nossos convidados, entre eles a diretoria do Sinduscom-MG, aos dirigentes de entidades de classe, institutos e fundações, aos empresários, loteadores e construtores e demais convidados que hoje nos prestigiam. Nosso muito obrigada. E para a abertura dos trabalhos, ouviremos o presidente da ELO-MG e vice-presidente da área de loteamento do Sinduscom-MG, senhor Flávio Guerra, e senhor Renato Michel, por favor. Bom dia a todos. É um prazer para a ELO estar aqui no Construa Minas, junto com o Sinduscom e com a CEBIC, contar com a presença de todos os loteadores, players do mercado imobiliário. Agradecer ao Renato Michel, aqui presidente do Sinduscom, que com maestria, né, coordenou todo esse evento, trouxe para Belo Horizonte e que também nos deu esse espaço aqui para que os loteadores consigam expor aqui novas ideias. A Mila, também agradecer aqui a presença da Mila, diretora da Agência Metropolitana, da Márcia, que é a diretora da Copasa, o Mauri e a Érica, que vão bater um papo hoje sobre comunidades planejadas, um papo super legal das tendências, do que está acontecendo, Smart Cities. Então vai ser muito legal, muito bacana. Então eu agradeço a presença de cada um. A Érica chegando. Eu falei, você chegou, hein, Érica? Vou passar a palavra aqui para o nosso presidente fazer a abertura oficial do nosso evento. Bom dia a todos, é um prazer, né, estar aqui com vocês nessa manhã de terça-feira, né, participando aí do segundo dia do nosso Construa Minas. Lembrando que o Construa começou ontem, dia 17, vai até dia 21. São mais de 30 eventos, pessoal. Então depois entrem no nosso site, que é o construaminas.org.br, e acompanhem aí a programação, muita coisa interessante. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros na realização desse evento, a CEBIC, né, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. A Lídia já está aí conosco hoje, representando a CEBIC. Amanhã está chegando o José Carlos, que é o presidente, para a abertura às 19h30, e deixo já todos vocês convidados para esse evento de abertura. Queria agradecer ao Teodomiro aí, que é nosso grande parceiro, também idealizador desse projeto. Agradecer muito, pessoal, a figura do Sebrae, a pessoa do Jefferson, né? O Sebrae é um grande apoiador desse evento, parceiro do Sinduscom aí, de todas as horas, viu, Jefferson? Então eu queria que você levasse aí o nosso abraço especial ao Sebrae. E o Construa, pessoal, ele nasceu para ser assim, o ambiente, né, da construção. É como se fosse a semana da engenharia, a semana da construção, e a gente se orgulha muito de todas as parcerias que a gente conseguiu construir. Vocês vão ver aí ao lado esquerdo de vocês um painel com todas as entidades parceiras, né? São quase 30 entidades aí que estão apoiando o evento, muitas delas organizando os seus eventos dentro do Construa. Temos aqui também do lado direito de vocês os nossos patrocinadores e ainda passando no vídeo os nossos apoiadores, né? Que já foram citados. Então, assim, acho que é inédito, né, um evento que reúna tantas entidades ligadas ao setor da construção num único evento. Então, acho que essa é a beleza do Construa, e a ELO é uma dessas entidades, né, que a gente tem muito orgulho de ter essa parceria do Sinduscom com a ELO. Nós fizemos uma alteração, no ano passado, no estatuto do Sinduscom, para que a gente pudesse incorporar a área de loteamentos. Criamos a vice-presidência de loteamentos, e a vice-presidência de loteamentos ela é ocupada exatamente pelo presidente da ELO, que no caso aqui é o Flávio Guerra, que está representando a ELO. O Flávio é um grande parceiro aí, acho que tem sido muito interessante, viu, Flávio, essa convivência com essa nova área de loteamentos. O Sinduscom tem na atividade imobiliária, vamos dizer assim, seu carro-chefe, né? A maior parte das empresas são incorporadoras, mas também temos um setor muito forte
que é o de obras industriais, aquelas empresas que prestam serviço para clientes privados, e agora também é esse novo nicho aí das loteadoras. Isso nos orgulha muito, né? Então quero que vocês se sintam em casa. Nós preparamos aí com muito carinho esse evento de hoje. Vamos ter aí uma palestra da Mila, que é grande companheira nossa, né? Da Agência Metropolitana. Eu estava comentando com a Mila que é impossível a gente pensar na capital sem pensar na região metropolitana, que aqui no nosso caso são 34 municípios, e no Colar chegamos a 50 municípios, né? Então, muito importante. Vamos ter aí outras palestras também, a própria Érica já foi citada. E eu destaco, pessoal, a pesquisa do mercado imobiliário, o censo do mercado imobiliário. O Sinduscom realiza já há 7 anos, completados agora em outubro, esse mês, o censo do mercado imobiliário em parceria com a Brain. A Brain é uma empresa de Curitiba, né, do Paraná, que vem se destacando aí nessa área de pesquisa, e a gente agora consolida essa pesquisa, porque já pesquisávamos Belo Horizonte, Nova Lima, mais 10 cidades da região metropolitana. Alguns de vocês talvez já tenham tido a oportunidade de assistir essa apresentação lá no Sinduscom. Com a parceria com a Elo, nós então agora estamos incorporando a área de loteamentos, porque até então só pesquisávamos incorporação, edifícios. Agora estamos também, hoje vai ser apresentado em primeira mão, o que é o início de um trabalho, né, Flávio, de pesquisa na área de loteamentos. E em função também de uma necessidade da Elo, a gente passa também a pesquisar o interior. Nós vamos estar pesquisando aí aproximadamente 15 cidades do interior, que significam 55% do PIB do nosso estado. Os principais polos do interior estão na pesquisa, tanto em loteamento quanto em incorporação. Então hoje vocês vão conhecer os dados da pesquisa do estado de Minas, com quase 30 cidades na área de loteamentos. Amanhã, mais de 30, né? Amanhã, no evento do setor imobiliário, a gente vai fazer a mesma apresentação focada no mercado de incorporação. Então, acho que isso é um grande divisor de águas. A pesquisa, ela mudou, né, esse tipo de abordagem do Sinduscom, nos deu aí muitos dados interessantes. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer com o setor de loteamentos. E o Minas Gerais, pessoal, é o segundo estado do Brasil, né, depois de São Paulo, a ter uma pesquisa estadual. Então isso tem que ser muito festejado, muito comemorado. E isso tudo é feito para vocês, né? Eu falo que a razão de existir do Sinduscom são as empresas, né? Então tudo isso que a gente procura trazer em termos de novos produtos, de novas tendências, é para que vocês possam, para que a gente possa subsidiar, né, a atividade das empresas, que vocês possam empreender aí cada vez com mais segurança, mais informação. Então basicamente é isso. Desejo uma manhã muito proveitosa para todos aí, e agradeço mais uma vez a presença. Muito obrigado. Então vamos começar, né? Então, todo mundo preparado? Agora a Mila vai nos dar a honra da palavra dela. E agora, então, convidamos à frente para proferir a palestra sobre o tema Agência Metropolitana e a sua importância para o desenvolvimento da Grande BH. A senhora Mila Correia da Costa, por favor, diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Agência RMBH. Bom dia a todos. Vou falar daqui mesmo, que a gente fica todo mundo no mesmo patamar. Meu nome é Mila, sou diretora-geral da agência, e para mim é um privilégio estar aqui hoje, no meio de pessoas que para mim são a minha família quase. Eu falo isso muito para os prefeitos da região metropolitana, porque é uma construção nesses últimos 3 anos e meio. A agência tem um processo seletivo previsto em lei. Estou vindo ali de Taquaraçu de Minas, sentadinha aqui conosco.
É uma construção de 3 anos e meio, porque a agência tem uma previsão legal de um processo seletivo para a escolha dos cargos de direção. Então, não tem 4 anos de agência, tem 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, foi um processo longo de construção de um relacionamento com as prefeituras, de construção do relacionamento com o setor produtivo, de refazimento da agência, de reconstrução do arcabouço normativo que regia os parcelamentos do solo. Então, para mim, eu me sinto em casa, Renato. Te agradeço pelo convite, agradeço o Flávio o convite, Teodomiro, um grande parceiro nesses anos juntos na agência. E eu vou falar um pouquinho para vocês do que é a agência, o que é a governança metropolitana. Até peço desculpas, eu tinha feito uma apresentação bastante customizada, e aí no final deu um probleminha e ficou com esse título. Mas vou falar um pouquinho sobre a região metropolitana, a importância da governança e qual que é o papel, que é o título da nossa palestra aqui hoje, qual que é o papel da agência para o desenvolvimento. Eu achei muito provocadora essa proposta, porque depende do que a gente chama de desenvolvimento, qual que é o nosso conceito de desenvolvimento, né? Qual que é o papel da agência e qual agência nós queremos ter. Então, para a gente ficar todo mundo na mesma página, vou falar um pouquinho sobre o que é a agência, qual que é o papel dela, e lanço aqui a reflexão, inclusive um pedido de ajuda de vocês que lidam no cotidiano com os parcelamentos do solo e com os dramas dos municípios todos da região metropolitana, de como que a agência pode ser uma indutora de desenvolvimento e qual desenvolvimento nós queremos. Pode passar, por favor. Tem Caiu alguma coisa, fez um barulhinho. Eclipse? Para onde que eu aponto, gente? Aqui. Eu acho que isso aqui é só alguém passa para mim, não? Eu passei, vai passar mais um? Não, é porque eu queria passar por aqui, né? Para não ficar, mas eu não... Acho que não está funcionando. Bom, qual que é a dimensão da nossa região metropolitana? Por que é importante a gente pensar em governança? Por que é importante? Então, eu começo de trás para frente. Vou dar alguns exemplos para vocês. Lagoa da Pampulha. Como que é possível a gente pensar a despoluição da Lagoa da Pampulha? Eu aperto aqui do lado, aqui, perfeito. Como que a gente pode pensar despoluição da Lagoa da Pampulha sem envolver Contagem, sem envolver Belo Horizonte, sem envolver a Copasa, não sei se a Márcia já chegou, que é um grande ator no arcabouço institucional do Estado para lidar com esse problema. Como que a gente resolve o problema das inundações a cada mês de janeiro? Vou dar um exemplo, Rio das Velhas, um exemplo. Rio das Velhas, todos os meses de janeiro, ele inunda Raposos, Rio Acima, Nova Lima, Santa Luzia e Sabará. Como que a gente resolve o problema da pandemia? Uma pandemia mundial, que, por óbvio, não respeita a fronteira de município, porque fronteira de município é fictícia, estabelecida pela Fundação João Pinheiro, desde 1948, e por isso a gente tem inúmeros problemas hoje de fronteira na região metropolitana. Bairros inteiros que são oficialmente pertencentes ao município, mas que na prática são geridos pelo município vizinho. E a pandemia foi um exemplo muito agudo para nós nos últimos anos, 2020 e 2021, porque vocês viram um caos que foi instaurado. Prefeito de uma cidade que proibia a entrada dos ônibus do município vizinho, porque os protocolos adotados eram diferentes. Quando a gente conseguia sentar com todos os prefeitos, 34, para a gente pensar quais são os protocolos que devem ser adotados de maneira unânime pelos municípios, já que existe um movimento pendular das pessoas. As pessoas moram em Vespasiano, vão trabalhar em Belo Horizonte, elas trabalham em Contagem, ou elas vêm de Itatiaí-Sul, que é quase na minha terra, Divinópolis, para poder vir para Belo Horizonte, ou Taquaraçu de Minas, que está lá em cima, junto com Baldim. Como que a gente constrói soluções compartilhadas, soluções comuns, se hoje a nossa Constituição estabelece autonomia municipal? Esse é o papel da agência, e esse é o papel da governança metropolitana. E é um desafio gigantesco. Por quê? Nós somos a 3ª maior região metropolitana do Brasil, só atrás de Rio e São Paulo, em termos populacionais. Para além disso, somos 34 municípios. Para além disso, temos uma Constituição municipalista. Então, quando a gente volta lá na década de 70, os mais antigos aqui vão lembrar do Plano Bel.
A agência é a sucessora do Plambel, do antigo Plambel, criado lá na década de 70, para pensar o planejamento metropolitano da nossa região metropolitana. Por exemplo, o aeroporto de Confins está em Confins porque o Plambel, um dia, no estudo de viabilidade, entendeu que o aeroporto deveria ficar lá em Confins. Então, a agência, o Plambel, foi extinto ao longo dos últimos 50 anos de existência da nossa região metropolitana. É a mais antiga do Brasil, junto com outras 7 que foram criadas lá na década de 70. Então, a gente tem esse desafio adicional, porque lá na década de 70 nós tínhamos, primeiro, recurso. Uma parte do tributo dos combustíveis era integralmente destinada à gestão metropolitana. BNH, os municípios que aderissem ao planejamento de habitação das regiões metropolitanas recebiam recurso do BNH. Hoje a gente não tem recurso. A única possibilidade que nós tínhamos de recurso do governo federal veio do Estatuto da Metrópole, que é uma lei de 2015, e que a presidente na época vetou. Então nós não temos fundo, não temos recurso federal. Além de não termos recurso federal, nós temos uma Constituição municipalista. É o nosso maior desafio hoje. Por quê? A gente tem que respeitar a autonomia municipal, a gente tem que respeitar o artigo 182, que vai dizer que a política urbana é feita pelo município, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar desenvolvimento regional. A gente tem que pensar uma pandemia, o transporte e outras 12 políticas públicas que estão na nossa legislação de uma maneira ampla e tentando, ao mesmo tempo, respeitar a peculiaridade do município, mas criando soluções que sejam compartilhadas. E o desafio é muito grande, é quase um trabalho diplomático cotidiano. Vou dar um exemplo para vocês da pandemia. Sabe o que eu fiz? Num domingo, liguei para prefeito por prefeito, no meio daquele caos, para saber, prefeito, quais medidas o senhor considera que sejam plausíveis de serem adotadas de maneira comum entre os municípios metropolitanos. O prefeito falava, não, acho que a gente tem que restringir o número de ônibus em circulação, a gente tem que proibir a venda de bebidas alcoólicas, o comércio eu não concordo que feche, porque os nossos comerciantes no município não têm estofo financeiro para poder fechar, e não são eles que causam hoje as aglomerações no município. Fiz isso, município por município, para no dia seguinte a gente tentar construir juntos um protocolo comum. Deu certo, mas a gente não tem nenhuma ferramenta, nenhum ato normativo, por exemplo, que pudesse estabelecer isso em cumprimento obrigatório pelos municípios. Por quê? O governador não podia, por decreto estadual, estabelecer a obrigatoriedade de seguir aquelas medidas, aquele protocolo. Tanto é que teve o programa estadual, que foi por adesão. Planejamento metropolitano só funciona por adesão. Não existe nenhuma ferramenta à disposição do gestor estadual hoje que obrigue o município a seguir determinados protocolos ou determinadas diretrizes. Não existe. Então, não podia ser por decreto estadual, dependia de lei ou decreto municipal e, portanto, mais uma vez a gente esbarra na autonomia do município. Então, esse é o grande desafio, para vocês entenderem como que a gente consegue fazer planejamento metropolitano tendo o desafio de ultrapassar a autonomia municipal, respeitá-la, mas, ao mesmo tempo, tentar pensar o desenvolvimento integrado. Para isso que a agência existe. A agência foi criada em 2009, saiu da apresentação. A agência foi criada em 2009 e ela não existe sozinha para fazer gestão metropolitana. E eu gosto sempre de falar um pouco sobre essa história para que todo mundo entenda qual que é a função dela. Então, primeiro, a região metropolitana de Belo Horizonte é o filé mignon das regiões metropolitanas. Tanto por causa do potencial, quanto por causa do tamanho, quanto por causa do desafio. E hoje existe o Fórum Nacional das Entidades Metropolitanas, ele existe desde a década de 90, desde 1996. Mas em São Paulo, a entidade metropolitana que fazia a gestão da região metropolitana de São Paulo capital foi extinta pelo governador João Dória, em 2019. E a Emplaza era quem presidia o fórum. Com a extinção da Emplaza, o fórum ficou desativado e a agência, em 2020, reativou esse fórum. Então, nós somos hoje, fazemos a presidência desse fórum. E o que a gente observa é, todas as regiões metropolitanas brasileiras se inspiram na região metropolitana de Belo Horizonte. Por quê? São 50 anos de trajetória de planejamento urbano, porque é uma região metropolitana grande, que tem
muito bem sucedida na gestão de várias políticas públicas, por exemplo, o uso do solo. A agência tem poder de polícia para fiscalizar a irregularidade urbanística. E vocês não têm noção do tamanho do desafio. A cada vez que eu vou a uma fiscalização, eu volto deprimida, porque a gente fica enxugando gelo. A irregularidade é grande, o estímulo à irregularidade é grande. Agora a gente está tentando atacar junto com o Conselho dos Corretores, porque até corretagem de imóvel ilegal a gente vê cotidianamente, né, junto com o Ministério Público. Então a agência hoje no uso do solo, que é uma das políticas públicas que eu vou mostrar para vocês, que é sobre nossa responsabilidade, a agência é uma referência, porque a gente tem poder de polícia, as outras agências não têm. Porque a gente faz a anuência prévia junto com os municípios. Muitas regiões metropolitanas não adotam isso. Agora depende da agência que nós queremos, porque o que a gente via no passado é que a agência se sobrepunha muito ao planejamento municipal. Então acaba sendo um bis in idem, né? Não faz o menor sentido o loteador, o empreendedor apresentar um projeto urbanístico na prefeitura que vai ser reanalisado com o mesmo olhar pela agência. Isso, além de ser burocrático, não tem o menor sentido. Qual que é o papel da agência? É estabelecer um olhar complementar, que é o olhar metropolitano. Então, se vai ter um empreendimento numa área limítrofe, por exemplo, entre Santa Luzia e Belo Horizonte, o município de Belo Horizonte vai avaliar, o município de Santa Luzia vai avaliar, e quem vai ponderar os impactos metropolitanos, ou se o zoneamento que está sendo colocado ali está sendo respeitado, etc., é a agência. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, de ser uma agência ativa, atuante, protagonista, indutora do desenvolvimento, diplomática, mas que não seja uma agência que sufoque a autonomia do município e principalmente que sufoque o setor produtivo. Porque, afinal de contas, a nossa região metropolitana, ela tem o tamanho que ela tem, o potencial que ela tem por causa de vocês, né? Então, o que o nosso constituinte, por que a região metropolitana de Belo Horizonte é tão admirada pelas outras regiões metropolitanas? Porque a gente tem uma institucionalização que as outras não têm. Tem até um trabalho muito interessante de um colega da Assembleia. Eu sou consultora legislativa de carreira, eu estou cedida para esse cargo no governo do Estado, depois de passar pelo processo seletivo que eu mencionei para vocês. E eu tenho um colega na Assembleia que ele tem um trabalho muito interessante em que ele faz uma comparação entre a nossa metropolitana e o ABC paulista. Qual que é a diferença de uma e outra do ponto de vista da formação? O ABC paulista é uma região metropolitana que se uniu em torno de uma causa comum, que é a causa operária. Eles têm uma identidade, a nossa não tem. É uma região metropolitana que foi criada artificialmente, tanto é que vocês veem que ao longo da história ela começa com 14 municípios, hoje são 34. Município que sai da região metropolitana, vai para o colar, que vem do colar, volta para o metropolitano. Isso vai oscilando por questões políticas, por questões de interesses outros e por questões técnicas. Mas ele fala o seguinte, que a nossa região metropolitana, embora ela não tenha essa identidade para aglutinar esses municípios, tanto é que não existe um sentimento de pertencimento, vocês concordam? Eu pertenço à região metropolitana de Belo Horizonte? Não, eu pertenço a Jaboticatubas, eu pertenço a Contagem, a Betim, a Baldim. Mas ninguém tem esse sentimento de pertencimento. Um dia eu pedi lá na agência para a gente criar uma campanha, I Love RMBH, qual é lá em Nova York? Porque o sentimento de pertencimento é o que faz com que as pessoas tenham cuidado, que as pessoas abracem. Então a gente precisa criar um sentimento de pertencimento para a nossa região metropolitana. Tem que fazer sentido para o município e para o setor produtivo, para todo mundo que lida com a região metropolitana, fazer parte de um sistema metropolitano. E foi por isso que o nosso constituinte, o nosso legislador, pensou nesse formato. E esse formato, ele é tão elogiado que a Lei Federal, o Estatuto da Metrópole, que vai estabelecer um modelo padrão para todas as regiões metropolitanas, copiou o nosso modelo. Hoje, todas as metropolitanas do Brasil precisam adotar esse modelo. Quando o Estatuto saiu em 2015, existia uma coercitividade. Lá no final, inclusive, o governador que não mandasse para a Assembleia o projeto de lei instituindo o plano diretor metropolitano, etc., ele respondia até criminalmente. Mas isso foi vetado. No final, isso foi excluído, foi uma alteração posterior. Então, hoje existe a obrigatoriedade, mas não existe nenhum tipo de coercitividade. Então, na prática, a gente tem várias regiões metropolitanas, são mais de 80 no Brasil.
Mas dessas 80, só 12, 14 que são as que estão no fórum hoje é que tem uma institucionalização e a maioria não segue esse padrão que a lei federal estabeleceu como padrão que deve ser seguido, que é o nosso. E o que o nosso padrão estabelece? Além disso estar previsto na nossa legislação mineira, isso está previsto na nossa Constituição de Minas. Então hoje, se for fazer uma reforma administrativa, não sei se vocês se lembram, que quando o governador Romeu Zema foi eleito, e ele queria fazer uma reforma administrativa, e ele fez, ele extinguiu inúmeras secretarias, inúmeras entidades, ele exonerou 45 mil servidores, ele fez um enxugamento da máquina. E uma das propostas era extinguir a agência, mas só por emenda à Constituição. Isso é um dificultador. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, porque se a agência perder o sentido, ela merece ser extinta. Mas enquanto ela fizer sentido, enquanto fizer sentido a existência de uma autarquia para fazer a gestão da região metropolitana, ela tem essa proteção constitucional. Então a nossa Constituição estabelece que tem que ter o órgão técnico, que é a agência. Por isso que existe um processo seletivo previsto na lei para a escolha dos dirigentes, para o diretor-geral e para os diretores, diretor de regulação e diretor de planejamento. E não basta uma escolha técnica, tem uma eleição pelo Conselho Metropolitano, forma uma lista tríplice, e aí sim existe uma escolha do governador, que é a escolha final. E o que é esse Conselho Metropolitano? É a outra entidade ali do arranjo. O Conselho, está aqui o nosso ex-conselheiro do Conselho Metropolitano, Teodomiro, votou em mim, não sei, o voto é secreto. O Conselho Metropolitano é a entidade do arranjo mais importante, na verdade, mais do que a agência, porque a agência é vinculada a ele. Mas a agência, ela aparece mais porque ela está na vitrine da execução, e o Conselho não. Mas o Conselho, ele tem a composição pela Assembleia Legislativa. Deu trabalho se viu a seleção desse Conselho, porque você tem que ter voto da Assembleia Legislativa, do Poder Executivo, da sociedade civil e dos municípios que compõem esse Conselho, que são os 3 grandes, Betim, Contagem e Belo Horizonte, e outros 3 que são escolhidos a cada 2 anos na Conferência Metropolitana. Vejam que tem uma dinâmica muito peculiar que existe há décadas. Realização de Conferência Metropolitana a cada 2 anos para escolher os municípios, para escolher os conselheiros da sociedade civil. Existe um arranjo da sociedade civil para fazer esse revezamento dentro do Conselho. E o Conselho é o mais importante porque nós temos um fundo. Não existe o federal, mas existe o estadual. Quem faz a gestão dos recursos do fundo? O Conselho. Então, se tem um projeto de caráter metropolitano e que precisa de recurso, nós temos recurso no fundo. Ele é custeado 50% pelo governo do estado, 50% pelos municípios da metropolitana. Além do Conselho, a gente tem a Assembleia Metropolitana, que tem um papel na nossa região metropolitana, como o viés é muito técnico, acaba tendo um papel menos relevante. Ele estabelece ali as diretrizes gerais para a gestão metropolitana, mas quem é o protagonista mesmo é o Conselho junto com a agência, diferente da região metropolitana da Vale do Aço, que o Conselho tem um papel subsidiário em relação à Assembleia. Por quê? Porque a agência metropolitana do Vale do Aço é mais recente, ela é menor, só tem 4 municípios, então acaba sendo, e essa Assembleia é composta pelos prefeitos dos municípios e pelos presidentes de Câmara. Então lá, por exemplo, são 4 prefeitos. Então eles, junto com a agência, fazem essa definição. Aqui seria muito difícil na Assembleia, 34 prefeitos, mais 34 presidentes de Câmara, então isso acaba sendo feito pelo Conselho e pela agência. Então esse é o nosso arranjo. E quais são os 2 instrumentos que o Constituinte estabeleceu na Constituição para fazer planejamento metropolitano? O fundo. Vou dar exemplos de projetos que já foram custeados pelo fundo. Revisão de planos diretores. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Os planos diretores... Eu tenho até que horário. Começou um pouquinho atrasado. No passado, por exemplo, porque a agência é uma autarquia vinculada hoje à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Vejam a mudança de tom, a gente está falando aqui de desenvolvimento. No passado, a agência era vinculada à CEDRU, que era a Secretaria de Desenvolvimento Regional, tradicionalmente. Chegou na gestão do governador Fernando Pimentel, ele transformou a CEDRU em CECIR, Secretaria de Cidades. E ali dentro tinha tudo, o saneamento, a habitação, o uso do solo, etc. O governador Romeu Zema extinguiu a CECIR. Nesse processo de extinção,
todas as vinculadas que estavam ali, Copasa, agências, etc., foram distribuídas entre as outras secretarias do governo do Estado. E essa gestão na reforma administrativa escolheu que as agências ficassem vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Por quê? Para que a agência tenha esse viés de atuação desenvolvimentista. Esse foi o comando do governador quando ele colocou a agência na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E aí a gente tem então 2 instrumentos para fazer gestão metropolitana previstos na Constituição, o PDDI e o fundo. Esse fundo que eu mencionei para vocês, eu estava dando o exemplo dos planos diretores. Estava contando isso para dizer, a agência é uma autarquia pequena, porque essa gestão, inclusive, por causa das dificuldades financeiras do Estado, os cargos estão todos bloqueados, para além das exonerações que foram feitas. Então, se você pega a Lei Complementar 107, que estabelece a estrutura da agência, são 4 diretorias, a gente atua com 2, os outros cargos estão bloqueados. É a menor equipe da história da agência. Então, a nossa autarquia é pequena. Por causa disso, o fundo acaba sendo um instrumento muito importante para nós, porque se a gente não consegue, por exemplo, ajudar os municípios, é uma missão nossa, revisar seus planos diretores, a gente usa o recurso do fundo para contratar uma consultoria para isso. Foi o que aconteceu quando a UFMG foi contratada, na gestão passada, para revisar 11 planos diretores na região metropolitana, com recursos do fundo. Nessa gestão, a gente fez uma mudança. Está sendo difícil por causa do tamanho da entidade, porque para quem conhece a revisão de um plano diretor sabe que é um trabalho técnico, multidisciplinar, denso e demorado. Mas a gente está fazendo dentro da agência hoje essa revisão. Por quê? Porque a gente gostaria de imprimir nesses planos diretores municipais o nosso olhar metropolitano. Esse está sendo um grande desafio. O Charleston estaria aqui comigo hoje, mas ele está de férias. O Charleston é o diretor de planejamento da agência e é na diretoria de planejamento da agência que essas revisões têm acontecido. Então, são 9 planos diretores hoje em revisão, com a equipe, exclusivamente com a equipe da agência e do município. É um desafio bastante grande. Então, só um exemplo de uso do recurso do fundo. E o plano diretor metropolitano. Esse plano diretor, quando eu cheguei na agência, eu falei com o pessoal assim, falei, gente, qual que é a única missão da agência que está lá na lei complementar? Que só a agência pode fazer? A elaboração do plano diretor metropolitano. O resto, apoiar os municípios, né, tecnicamente, na revisão dos seus planos diretores, o município se vira nos 30, contrata uma consultoria. Poder de polícia da irregularidade urbanística é um apoio fundamental ao município hoje, porque, embora a gente seja região metropolitana, a carência dos municípios, tecnicamente, é uma coisa absurda. Acho que vocês não têm a dimensão. Eu não tinha a dimensão até chegar na agência. De ter prefeitura e não ter arquiteto para fazer análise de plano urbanístico. Então, são todas funções muito importantes. Mas qual que é a missão que é exclusiva da agência? A elaboração do plano diretor metropolitano. E lá em 2011, a agência, com recurso do fundo, contratou a UFMG para a elaboração desse plano. E por que ele é tão importante para nós? Porque ele é o único instrumento previsto na legislação brasileira que obriga o município a qualquer coisa. Porque tem um dispositivo no Estatuto da Metrópole que vai dizer o seguinte, olha, se a região metropolitana tiver um plano metropolitano aprovado por lei estadual, todos os planos diretores vão ser obrigados a seguir aquele zoneamento, aquele macro-zoneamento, aquelas diretrizes metropolitanas. E é por isso que todas as regiões metropolitanas buscam desesperadamente ter o seu plano diretor aprovado por lei. Porque é a única ferramenta que a gente tem de sobreposição à autonomia municipal. E eu tenho certeza que um dia que a gente tiver aprovado por lei estadual, algum município vai juizar uma ação de inconstitucionalidade, questionando o artigo 82 da Constituição, a competência municipal para fazer gestão da política urbana municipal, etc. Mas, por hora, esse dispositivo do Estatuto da Metrópole não foi questionado. Portanto, o dia que a gente tiver um PDDI aprovado por lei estadual, a gente vai ter um instrumento que vai se sobrepor a todos os planos diretores da região metropolitana. Isso é importante por quê? Vou dar um exemplo dos mananciais de abastecimento. Todo mundo sabe que Várzea das Flores, em Contagem, é um manancial de abastecimento da região metropolitana. Serra Azul e Mateus Leme é um manancial de abastecimento da região metropolitana.
Rompeu a barragem de Brumadinho, afetou a vazão do Vélez, afetou o abastecimento da região metropolitana. Rio Manso, o sistema Rio Manso, que fica lá no município de Rio Manso, abastece a região metropolitana. Então, é impossível, como região metropolitana, nós não pensarmos nas bacias, nos limites fictícios dos municípios, de nós pensarmos um planejamento metropolitano que vai transcender o desejo do município. Porque o município ele precisa fazer uma avaliação intramuros, é o papel dele. Mas quem tem o papel de pensar para além do limite do município, para além de Belo Horizonte, para além de Rio Manso, é o Estado, por intermédio da agência metropolitana. Por isso que o PDDI para nós é tão caro. Aí eu vou só contar para vocês o status. A UFMG elaborou esse plano diretor em 2011. Em 2016, o macrozoneamento e o zoneamento foram elaborados e ambos aprovados pelo Conselho Metropolitano, porque naquele momento o Estatuto é de 2015. Antes de 2015, a legislação dizia que bastava a aprovação pelo Conselho para que a gente tivesse um PDDI em vigor. Só que aí veio a alteração em 2015. Então não basta mais a aprovação pelo Conselho. O governador, à época, pegou esse plano diretor metropolitano e o seu macrozoneamento e encaminhou para a Assembleia Legislativa. Eu estava lá como consultora, fui destacada junto com outros consultores para avaliar esse projeto de lei, o PLC 74 de 2017. Ele chegou na Assembleia, foi distribuído nas comissões, a gente começou a analisar. Quando veio 2018, ele ficou parado. Em 2018, o governador não foi reeleito, e aí, por uma regra regimental da Assembleia Legislativa, os autores das proposições, seja o parlamentar, seja o governador, que não é reeleito, as proposições são arquivadas automaticamente. Então, hoje o PDDI está arquivado na Assembleia Legislativa, desde o final de 2018. Chegou em 2019, eu entrei na agência em julho. Primeira coisa que eu falei, gente, PDDI. Quando a gente resgatou o PDDI e pensamos, vamos reencaminhar para a Assembleia Legislativa, a equipe da diretoria de planejamento, com os arquitetos, engenheiros, porque demanda uma especificidade técnica bastante apurada, eles fizeram uma análise detalhada e descobriram que existia uma defasagem de 10 anos. No eixo mobilidade, por exemplo, não existia Uber, não existia BRT, não existia nada do que existe hoje quando ele foi pensado lá em 2011. Então, o que a gente fez? A gente propôs atualizações pontuais desse plano diretor para que ele fosse reencaminhado para a Assembleia Legislativa. Nós pensamos em fazer isso via equipe da agência, mas para a agência se debruçar sobre o PDDI, ela teria que parar de fazer todo o resto, porque é uma autarquia desse tamanho. Então, pensamos, vamos contratar uma consultoria. Não tínhamos recurso, então pleiteamos recurso do Comitê Pro Brumadinho, que naquela época ainda estava definindo para onde iriam as ações de reparação da Vale. Conseguimos o recurso, mas a Assembleia Legislativa demorou muito tempo para aprovar a utilização desse recurso. Então, ele só foi liberado em 2021. Fizemos um processo licitatório. Foi um consórcio de Curitiba que se sagrou vencedor do processo. Em janeiro desse ano, foi feito o lançamento da atualização do PDDI. A nossa expectativa era que ao final desse ano, agora em outubro, novembro, a gente mandaria para a Assembleia. Claro que tinha um risco do governador não ser reeleito e, portanto, a proposição ser arquivada novamente. Mas isso não importa, porque aí o plano já estaria atualizado e bastava o novo governador desarquivar o projeto de lei. Ou, como o governador foi reeleito, ele continuaria tramitando na casa. Só que aí a gente teve um mandato de segurança que foi impetrado pelo CAL contra o processo de licitação em fevereiro e desde então o processo está paralisado. A execução do contrato está parada. Então, esse é o status do nosso PDDI e assim que a gente tiver uma decisão no mandato de segurança, ele vai voltar a tramitar para, quem sabe, a gente ter finalmente um plano diretor aprovado por lei estadual. É uma boa meta a gente conseguir finalizar o plano diretor metropolitano e aí contamos com a ajuda de vocês, porque a gente vai realizar 34 audiências públicas, uma em cada município da metropolitana. E a ideia é, para quem tiver interesse, agora que o site da agência voltou por causa das vedações do período eleitoral, o PDDI está lá, o macrozoneamento está lá, para vocês entenderem o que está proposto hoje e o que a gente pretende ou não atualizar a partir dessa escuta que a gente vai promover. Então, a participação de vocês é fundamental, principalmente o zoneamento. Por quê? Esse zoneamento é o que vai definir
Por exemplo, habitação de interesse social. Qual que é a melhor localização de habitação de interesse social na região metropolitana? Se a gente for pensar isoladamente por município, tem município que não quer saber de habitação de interesse social. Tem município que só tem habitação de interesse social. Mas e para metropolitano? Para o movimento pendular das pessoas? Para o tráfego que a gente enxerga todos os dias no transporte metropolitano? Qual que é a melhor localização da habitação de interesse social? É esse o nosso exercício cotidiano. Isso vale para o transporte intermunicipal, para o saneamento, para o uso do solo, para a habitação, para o desenvolvimento econômico, proteção do meio ambiente, gestão dos recursos hídricos, 12 políticas públicas que estão no escopo da nossa atuação. Quando o legislador colocou essas 12 políticas públicas ali na lei complementar e disse o seguinte, olha, a governança metropolitana tem que funcionar nessas 12 políticas públicas, porque ele está dizendo, é impossível um município pensar o transporte sozinho. E aí isso eu tenho uma péssima notícia para vocês. Ao longo dos últimos 50 anos, a gente teve uma perda substancial da qualidade do nosso transporte, porque lá na década de 70 até a década de 90, só existia um gestor, que era o Estado. A Metrobel fazia a gestão do municipal, dos municipais e do estadual. Com isso, você tinha integração, que é o sonho, né, de todos. Naquele momento existia, hoje não existe mais. Por quê? Depois de 88, os municípios assumiram a gestão do municipal, com isso você tem 34 gestores, só não tem isso tudo porque tem município que não tem municipal. Ele é atendido só com o metropolitano, por exemplo, Itaguara. Hoje você tem, então, em tese, inúmeros atores que fazem a gestão do municipal, mais o Estado que faz a gestão do metropolitano e que nem é agência, que é uma excrescência, porque se é uma autarquia que foi criada para pensar essas 12 políticas públicas, quem deveria fazer a gestão do transporte deveria ser a agência. Mas tradicionalmente sempre foi a CETOP, hoje é a CEIFRA. Ela que faz a gestão do metropolitano. Vocês sabem como que Vitória resolveu o problema do transporte? Voltando ao que nós éramos lá na década de 70. Os municípios delegaram para o governo do Estado a gestão dos municipais. Hoje o Estado faz a gestão dos municipais, dos municípios da metropolitana, mais do intermunicipal para o Estado, mais do metropolitano, com subsídio. O nosso não tem subsídio, o nosso é 100% bilhetagem, que é uma fragilidade do sistema, já que, afinal de contas, a pandemia escancarou esse problema. Diminui o fluxo, diminui a bilhetagem, o sistema quase que para, né? Então, o transporte metropolitano é um exemplo de como que a gente, ao longo dos últimos 50 anos, a gente teve um decréscimo da qualidade que é bastante substancial. E assim para as outras funções. Então, o legislador está dizendo, olha, é impossível pensar em gestão metropolitana sem passar por essas 12 políticas públicas e sem passar por uma governança metropolitana, porque o município isoladamente, e essa é a definição da lei, quais são as políticas públicas que o município isoladamente não consegue gerir sozinho? São essas. E aí o Estatuto da Metrópole, ele vai dar essa autonomia para o Estado. Cada Estado vai escolher para as suas regiões metropolitanas aquelas políticas que o legislador estadual vai entender que são políticas que são impossíveis de serem executadas isoladamente pelo município. No nosso caso, o metropolitano de BH e Vale do Aço são essas 12. Curitiba, por exemplo, fizeram uma alteração recente e tiraram saneamento. Por quê? Porque agora, com o novo marco do saneamento, era possível que a agência de lá fizesse a gestão do saneamento, como é possível que a nossa faça. Mas não era o interesse do Estado. Então, eles tiraram como função pública de interesse comum, que essa aqui é a expressão que a gente usa para definir essa política pública metropolitana, para que a entidade metropolitana de lá não ingerisse nessa política pública especificamente. Vou pular essa parte, que é da legislação que a gente já conversou. Então, agora, para poder finalizar, eu vou falar um pouquinho das ações da agência. Porque eu já falei para vocês o que é a governança metropolitana, onde que a agência se insere nesse contexto, qual que é o nosso papel do ponto de vista legal e institucional, e agora quais ações que a gente tem hoje para vocês entenderem na prática a aplicação da gestão metropolitana. Hoje a gente tem alguns eixos de atuação. Como eu expliquei para vocês, a gente tem 2 diretorias funcionando hoje na agência. A do Charleston Moreira, não sei se vocês conhecem, que é a diretoria de planejamento. Para que existe região metropolitana? E para que existe uma agência? Para fazer planejamento.
planejamento de curto, médio e longo prazo. Essa é a função essencial de uma agência. Ela pode ter a caneta da execução das políticas públicas? Pode, mas não precisa ter, se ela tiver um bom planejamento. E aí um trabalho que a gente está tentando desenvolver agora temos 50 anos de história de região metropolitana, temos 13 anos de história de agência e mais não sei quantos anos de existência do que foi antes da agência, porque veio o Plambel foi extinto, a Fundação João Pinheiro assumiu esse papel de gestão metropolitana, depois veio a CEDRU, que fazia a gestão metropolitana, agora é a agência. Onde que está esse arcabouço de produção informacional nesses últimos 50 anos? Está conosco. Isso está consolidado, estruturado? Não. No passado foram feitas inúmeras tentativas de construção de um sistema metropolitano de informações e que a gente está tentando conseguir avançar agora e que está no escopo desse recurso do Comitê Pablo Madinho. Como fizemos uma licitação e sobrou o recurso que temos de sobra, a gente está estruturando esse sistema. Por enquanto está paralisado, porque como tem um mandado de segurança e está paralisado o PDDI, a gente não pode utilizar esse recurso. Está tudo amarrado na decisão judicial. Mas a nossa proposta é sistematizar essas informações. Vou dar um exemplo. Vocês imaginem, toda pessoa que vai comprar um imóvel na região metropolitana, qual que é o pressuposto? Por que a gente tem tanta irregularidade? As pessoas não sabem onde procurar para ver se o imóvel é regular ou não é regular. Vocês imaginam se a gente coloca no site da agência, a pessoa consegue consultar se o imóvel tem anuência prévia, se já passou pela aprovação municipal, o lote, né? Estou falando imóvel, mas o lote, por exemplo. Nós temos todas essas informações dentro da agência, só que são informações que não estão sistematizadas para serem disponibilizadas, que é o trabalho que a gente está fazendo. Imagina para você, setor produtivo, entender quais são os loteamentos, os parcelamentos que foram aprovados no município tal, que já estão regulares na agência, que já tem aprovação do município e, portanto, você já faz o cálculo. Bom, se já está nesse status, daqui a 2 anos a gente vai ter o início das obras ali e, portanto, para mim não é relevante investir nesse município. Então, são informações, tanto do uso do solo, quanto do transporte, quanto do deslocamento das pessoas e das cargas na região metropolitana, que são as matrizes que a gente desenvolveu junto com a Secretaria de Infraestrutura, são informações muito caras. Hoje se tem dois elementos que são muito caros para todos nós, informação e tempo. Então essas informações estão sendo estruturadas para elas serem disponibilizadas. Essa é uma missão que a gente tem. E aí estou contando isso para mostrar para vocês que, por exemplo, a pesquisa origem e destino. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem 2 matrizes que a agência elaborou, de cargas e de pessoas. A gente consegue identificar hoje qual que é o deslocamento das pessoas na região metropolitana inteira com dados celulares. A gente sabe como que elas se deslocaram antes da pandemia, como que elas se deslocaram durante a pandemia e como elas estão se deslocando depois da pandemia. A gente sabe quais meios de transporte essas pessoas utilizaram e onde que a gente precisa investir para que seja potencializado o deslocamento dessas pessoas. Com o deslocamento das cargas, a gente consegue identificar se veio um produto da China e entrou na região metropolitana, a gente sabe. Se saiu da região metropolitana e foi para São Paulo, a gente sabe. A gente sabe por onde que ela veio, se foi transporte se foi transporte aéreo, se foi por trem, se foi rodoviário, qual rodovia ela passou, a gente sabe isso tudo. Por quê? Porque a gente tem acesso às notas fiscais da Fazenda, e foi um trabalho que o Charleston fez. A gente tem acesso a todos os documentos fiscais, claro que respeitando o sigilo fiscal, que é um pressuposto. Com esses dados, a gente sabe todas as mercadorias, qual que é a natureza da mercadoria, qual município que você tem um setor que é mais forte ou menos forte com essa matriz. Ninguém sabe disso, né? O que a gente está tentando fazer? Com uma parceria com a FIENG, com o SEBRAE, com a AELO, a gente está construindo essa matriz e ela está linda. Vocês têm que ver o BI, mas aí é para uma outra apresentação. Com esse BI você consegue ver até por KNAI quais são as atividades que são afetadas, qual que é a média salarial das pessoas naquele município, naquelas empresas. É uma coisa fantástica. Só que o Estado sozinho não consegue fazer a gestão dessas informações todas, até porque demanda
um acervo tecnológico que a gente não tem. E por isso essa parceria. Fizemos um termo de cooperação desde o ano passado. As reuniões acontecem semanalmente, que a gente está construindo junto com o SEBRAE, CDL, FIENG, etc., essa matriz que vai ser disponibilizada para todo mundo poder consultar. BH Airport, por exemplo, a gente fez uma reunião para apresentar essa matriz. A matriz vai ser estruturante para o planejamento do aeroporto, para ele se consolidar como um hub logístico do vetor norte da região metropolitana do estado. Porque, afinal de contas, o aeroporto de Confins, com o tamanho e com a expressividade que ele tem, pela localização que ele tem, ele consegue fazer a conexão de todos os modais de transporte, inclusive ferroviário, que é um estudo que a gente está fazendo agora junto com a CIFRE e com a BH Airport, considerando que a gente tem ali trilhos, né, na região metropolitana, remanescentes, que ainda podem ser explorados, que foi o caso do Plano Estratégico Ferroviário. Estou falando aleatoriamente aqui só para vocês entenderem todos os projetos que estão em curso, para que eles servem, qual que é a grandiosidade deles. Eu sou de Divinópolis. Imagina pegar um trem de Divinópolis, passando por aqui para chegar em Confins. Isso é possível, a gente tem trem para isso, disponível. Nós somos a segunda, salvo engano, malha ferroviária do Brasil. Então o Estado elaborou o Plano Estratégico Ferroviário junto com a Fundação Dom Cabral para analisar quais trechos que são viáveis, tanto financeiramente, quanto para o transporte de cargas, quanto para o transporte de passageiros, qual que é o valor que precisa ser investido. Então é um trabalho que foi concluído agora e que está se conectando com esses outros trabalhos, por exemplo, as matrizes que eu citei. Então esses são alguns exemplos na parte de pesquisa e de planejamento. A gente tem um caderno de indicadores da região metropolitana para poder comparar não só entre os municípios, mas também com outras regiões metropolitanas brasileiras. Por exemplo, o déficit habitacional. A gente tem dados bastante relevantes do déficit habitacional na região metropolitana e que mostram a necessidade de investimento em habitação de interesse social. Os planos do PDDI, que a gente espera retomar em breve, para a gente encaminhar para a Assembleia Legislativa, e falar um pouquinho agora sobre, isso ali a gente tem a Conexão Metropolitana, são vários eventos que a gente faz, tem uma agência no seu município, que é um programa que eu tenho muito orgulho. A gente já fez milhares de reuniões. Vocês nunca vão me achar na cidade administrativa. Eu vou estar sempre no município, né, Teodomiro? Por quê? Porque é ali na ponta, sentando com o prefeito, com a equipe, é que a gente identifica as fragilidades, os desafios e as necessidades de cada município. E com a agência no seu município foi muito interessante, porque a gente conseguiu, não só para ter gestão metropolitana, como eu falei para vocês, tem que ser por adesão. Para ter adesão, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que acolher. E para acolher, a gente tem que ouvir. E é por isso que a agência no seu município, para mim, é um dos programas mais importantes da agência. E aí, nesse processo de escuta, é que a gente foi aprimorando os outros processos, os outros projetos que a gente tem. Por exemplo, a anuência digital. Vou fechar com a anuência digital, porque é o nicho de atuação de vocês. Vocês têm noção de quantos quilos de papel por mês que a gente gastava com os processos que nós tínhamos? Quantos litros de gasolina nós gastávamos nos carros do Estado e dos municípios, deslocando na terceira maior região metropolitana do Brasil, com processo físico de anuência, de parcelamento do solo? O Fabrício, que era o nosso gerente de fiscalização, fez essa conta, não me lembro mais, mas é absurda. Assim, é chocante. A dimensão do tempo gasto, a dimensão do papel gasto, a dimensão das perdas que nós tínhamos no processo. Porque o que mais acontecia era, chegava um empreendedor, Mila, tem 3 meses que o projeto está parado com a agência, não é possível. Aí eu ia olhar, o projeto já tinha 5 meses que tinha voltado para o município punha na conta da agência, porque afinal de contas ou o processo sumiu lá, ou eles não tinham feito ainda a análise do projeto. E assim era a minha rotina quando eu entrei na agência. Até que agora na pandemia, em 2020, início de 2020, nós tornamos o processo 100% digital. 100%. E mais, mudamos o decreto de anuência de modo que hoje o protagonista não é só o município, é o empreendedor. O empreendedor, ele apresenta o projeto para a agência, o RT acompanha o projeto junto conosco, então não existe isso mais.
Mila, o processo tem 3 meses que está com a agência. Impossível. Primeiro, porque a gente tem prazo a cumprir. Segundo, porque existe anuência tácita. Se a gente não cumprir o prazo do decreto, o empreendedor tem direito à anuência automática. E terceiro, porque pelo sistema a gente vê que isso não é possível, não é real. E isso foi para nós um grande ganho. Um ganho de tempo, um ganho de escala, um ganho de eficiência e, ao mesmo tempo, de gestão dos processos que nós tínhamos e que nós temos hoje na agência. Se vocês chegarem na agência e abrir os arquivos, dá vontade de chorar, porque a quantidade de processo de papel que tem ali e o nível assim, de não sistematização desses processos é gigante, porque isso faz parte da essência do poder público, a dificuldade de gestão dos processos, dos fluxos processuais. E hoje, com a digitalização, a gente teve um ganho espetacular do ponto de vista da eficiência. Então, eu termino com esse projeto. Essas são algumas das modificações que a gente fez. A gente revogou mais de 100 atos normativos da agência. Fizemos a revisão do decreto de anuência. Estamos finalizando agora, já foi finalizado na verdade, agora só falta publicar um novo decreto de fiscalização. Para além da revisão dos planos diretores, são 9 planos diretores hoje em curso, plano de mobilidade da região metropolitana, que vai ser entregue agora, apresentando esses números todos que eu mostrei para vocês, né, do deslocamento das pessoas antes da pandemia, o deslocamento depois da pandemia, o que a gente tem que fazer para aprimorar o deslocamento das pessoas. O investimento, esse é o plano de mobilidade, mas aí a gente tem que ter um outro encontro para conversar sobre ele, porque ele tem muitas especificidades, né? Ele tem subplanos dentro dele, da mobilidade ativa, do transporte coletivo, porque um grande desejo que nós temos para o transporte é a integração, que foi o que Vitória fez. Mas é o desafio que eu mencionei para vocês, porque você tem um número de atores muito grande, tanto de prefeituras, quanto de consórcios, quanto de empresas. A gente tem contratos jurídicos que têm de longuíssimo prazo, né, de 20, 30 anos. Isso gera uma dificuldade de modificação do status quo, a gente sabe. Então, isso tudo está previsto aí no nosso plano de mobilidade. A cada 12 anos, a agência fazia a matriz origem e destino de pessoas, igual o censo. A gente gastou, acho que foi 2 milhões de reais, salvo engano, na última, em 2012, de porta em porta, para saber, você se desloca para qual lugar, usando qual meio de transporte, etc. A gente, com 400 mil reais, a gente fez agora essa matriz origem e destino de pessoas. Com esses dados, a gente consegue uma atualização. Enquanto a gente gastava 10 anos, hoje a gente gasta com 4, 5 meses, a gente consegue novas atualizações e com uma margem de erro muito menor, porque, afinal de contas, eu sou muito desconfiada. Chega na minha casa e me pergunta de onde que eu saio, para onde que eu vou e como, eu não respondo. É igual, assim, essa dificuldade que as pessoas têm de disponibilizar essas informações. Com a matriz de dados celulares, isso não é... A gente transcende, né, esse gargalo. Bom, então, vou passar aqui essa parte que eu já falei toda para vocês. Essa parceria que eu mencionei, né, da matriz origem e destino de cargas e de pessoas. E aí coloquei aqui eu e Charleston, porque a gente, junto com a diretoria de planejamento, a gente está desenvolvendo esses projetos todos que eu mencionei para vocês. Queria agradecer, acho que eu não extrapolei tanto, já que teve o atraso, viu, Renato? Estou à disposição aqui até o final para a gente poder conversar mais um pouco. Espero receber contribuições, a agência está à disposição. E eu espero que a gente consiga construir uma região metropolitana melhor e mais desenvolvida. E desenvolvida do ponto de vista mais amplo possível, porque desenvolvimento sustentável, que está tão na moda, não é só desenvolvimento econômico, não é só respeito ao meio ambiente, pressupõe qualidade de vida e pressupõe passar por todas aquelas políticas públicas de uma maneira compartilhada e com uma gestão que seja... menos egoística, né? Acho que é isso que a gente precisa para a nossa região metropolitana. Obrigada mais uma vez, Renato e Flávio. Pessoal, nós estamos abrindo para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Na realidade, não é uma pergunta, é só um comentário, viu, Flávio, para a gente anotar.
Ano que vem nós vamos ter que fazer um painel só para a agência metropolitana, porque eu fiquei com um monte de curiosidades aí, né? Muito assunto, muito interessante, né? A Mila fala muito bem. Exatamente. Então nós vamos ter que aumentar o espaço da Mila no ano que vem. Obrigado, viu, Mila? Eu queria fazer um comentário. Renato falou da curiosidade que gera a sua exposição, e é verdade. Eu acho que o empresário, o empreendedor, precisa estar absolutamente integrado com o senso metropolitano para que ele possa atuar adequadamente. Eu acho que conhecer a questão metropolitana e as questões metropolitanas é de fundamento para o empresário poder situar o seu empreendimento de forma correta, vamos falar assim. Então, acho que essa exposição da agência tem um grande valor para o empresariado que atua nessa nossa área. E quero dizer que essa gestão trouxe para a agência metropolitana essa proximidade ao empresariado, que é muito importante. Acho que nós estamos vivendo um período em que a agência é transparente, clara, objetiva, não é só um órgão de fiscalização e não é um órgão de travas, né? A gente está vivendo um tempo em que a agência é um grande cooperador efetivo do desenvolvimento da região metropolitana. Acho que isso é muito bom para o setor empresarial. Pessoal, só fazer mais um comentário aqui. Eu falei aqui baixinho com a Mila quando ela estava apresentando, mas talvez nem todos tenham tido a oportunidade de ouvir. A gente ainda está em período eleitoral, mas o nosso governador foi reeleito, já é uma realidade. E eu acho que a aprovação do PDDI é uma ótima meta para o segundo mandato da Mila à frente da agência, né? Eu tenho certeza que acho que ninguém discorda disso, então já deixo aqui, viu, Mila, o nosso apoio à continuidade do seu trabalho à frente da agência. Obrigada, Renato. Independente da minha permanência ou não, o apoio para mim já é o resultado, né, desses últimos anos, dessa interlocução. E eu já sou muito grata, Renato, pela parceria. E queria comentar a respeito da fala do Teodomiro sobre a abertura. Essa é uma característica que eu sinto. Eu já trabalhei, eu sou consultora da Assembleia, mas antes disso já trabalhei no governo do Estado, e o que eu sinto dessa gestão é uma abertura, não só da agência, mas uma abertura de uma maneira bastante generalizada, de modo geral, dos órgãos e entidades do Executivo. E aí teve um dia que um empreendedor, eu recebi um e-mail de um deputado federal me pedindo uma agência pedindo uma agenda para receber um empreendedor. Aí eu fiz a agenda, no final falei assim, escuta aqui, você acha mesmo que você precisava de um deputado federal para me pedir uma agenda? Não é possível que tome meu telefone, você me manda uma mensagem? Porque isso para mim é uma excrescência. Eu sempre quis ser servidora pública, porque a nossa missão é servir ao público, né? Essa é a missão do servidor, ele está sempre em serviço. Inclusive, num sábado, uma vez, eu retornei uma ligação de um empreendedor por causa de uma anuência e falou, nossa, é a primeira vez na história que um servidor público me liga num sábado. E não deveria ser uma exceção, porque, afinal de contas, a administração pública existe para servir. E, infelizmente, só para finalizar, o tempo da gestão e da administração pública não é o tempo que eu gostaria. Eu sou uma pessoa ansiosa. Então, para mim, é tudo para ontem. Mas, infelizmente, o tempo do direito administrativo, que é o que rege as relações da gestão pública, é um tempo diferente. É o tempo da licitação, é o tempo do contraditório, etc. Isso para dizer que tem um projeto que vai ficar para uma próxima gestão, para uma próxima oportunidade, que é a identificação dos roteiros turísticos, culturais da região metropolitana. Isso tem um potencial não só de negócio, mas de atratividade para a nossa região metropolitana, que é gigantesco. Quem aqui nunca pensou no final de semana, nossa, queria ir para um hotel fazenda na região metropolitana? Onde? O que é a região metropolitana? O que eles comem, igual o Globo Repórter, né? Onde vivem? O que é a região metropolitana? Quais municípios compõem a região metropolitana?
você não consegue identificar. Se você jogar isso no Google, você não acha. Você vai achar o Hotel Fazenda em Florestal, que é maravilhoso, mas você nem sabe que Florestal faz parte da região metropolitana. E é um trabalho que a gente fechou com a Secretaria de Cultura e Turismo, que é um guia turístico-cultural da região metropolitana, e que a gente vai trabalhar com vetores, Theo, que é um entusiasta, né? Porque a região metropolitana é muito grande, então o próprio PDDI divide a região metropolitana em vetores. O vetor sul, Após, Reacima, Nova Lima, o vetor norte, Vespasiano, etc. Por quê? É uma demanda dos municípios. Olha, a pessoa desce em Confins, você tem várias atividades culturais para fazer ali em Vespasiano, São José da Lapa, Capim Branco, e as pessoas não sabem. Isso não está disponível, não está estruturado, pensando do ponto de vista da região metropolitana. Então, é só mais um exemplo, Theo, da necessidade que a gente tem de pensar do ponto de vista metropolitano para a gestão do parcelamento, dos empreendimentos, do turismo, das atividades todas, e a gente precisa dessa integração, mas vai ficar com cenas dos próximos capítulos, que é essa cooperação com a Secult. Nós agradecemos então a Mila, e agora eu gostaria de convidar Flávio Guerra, passar a palavra para ele. Eu gostaria de agradecer em primeira mão aqui a Mila. Acho que é uma palestra muito rica, muito técnica, mas didática. Deu para todo mundo entender um pouco do potencial da região metropolitana de Belo Horizonte, que, na minha opinião, é a melhor e mais importante do Brasil, né, como bom mineiro. E importante também dizer que o loteamento ele é a célula embrionária do mercado imobiliário. Só existe o mercado imobiliário porque existe loteamento, gente. Então, nós temos que saber da importância e valorizarmos isso enquanto loteadores. E participar o poder público, quanto mais preparado o poder público for, quanto mais estrutura o poder público tiver, melhor é para os loteadores. Por quê? A gente quer seguir as regras do jogo, a gente quer fazer o melhor projeto, a gente quer aprovar da melhor forma possível. E aí, levando-se um problema muito grande, que são os chamados fatiadores de terra, que é o que a Mila falou, que passa um grande problema lá na agência metropolitana em relação à fiscalização, em apoio às prefeituras, etc. E a ELO, tanto Sinduscom como o Secov também, estou aqui representando nesse momento as 3 entidades, contem com o nosso apoio nesse controle, nessa fiscalização de todas as empresas que de fato não seguem o processo adequado. A gente quer de fato acabar com isso no mercado. Por quê? Isso valoriza os loteadores e os loteamentos que seguem todo o rito e todas as regras, né? Muito importante isso. Outra coisa também que eu queria salientar é a questão da pesquisa de mercado. Claro, nós estamos na primeira versão, nós vamos apresentar aqui hoje uma vitória para o nosso mercado mineiro. Temos aí mais de 30 cidades mapeadas, assim como o Renato Michel falou. Mas um outro ponto importante é o seguinte: no futuro, nós queremos envolver o poder público, já conversei isso com a Mila, para termos também as informações dos municípios e envolver os cartórios e ter as informações também dos cartórios. Ou seja, passa a ser uma pesquisa muito fidedigna do que vai acontecer, inclusive, no mercado. E isso para a gente é muito bom, porque ficam às vezes loteadores. Nós temos que entender o seguinte, que nós somos todos parceiros e que nós queremos o melhor para o mercado imobiliário. E onde estão as melhores oportunidades no mercado imobiliário? Talvez com essa ajuda nós teremos mais assertividade, ao invés de ficar às vezes concorrendo, degladiando em locais que já estão super ofertados, etc. Né? Então eu queria só dar fazer esse comentário que é importante desses 2 pontos que a Mila colocou e convidar todos agora para o coffee break. No retorno a gente vai ter o bate-papo de comunidades planejadas. Muito legal. Obrigado a todos.